Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Vamos chegando, vamos falar sobre rejeição hoje. Tentando fixar aqui. Oi, Miriam, tudo bem? Nossa live é sobre rejeição. Falar sobre assunto que aflige muitas pessoas aí fora, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A rejeição hoje é das dores mais profundas que as pessoas carregam na sua vida, carregam no seu coração. Sem se dar conta, né? Às vezes é rejeitado desde criança, é rejeitado por pessoas ou por coisas, e a gente acaba levando isso para a vida e não se dá conta, né? Vai machucando outras pessoas também, vai maltratando outras pessoas também. Sejam bem-vindos. Resolvi falar sobre esse assunto porque por muito tempo eu sofri com a rejeição. Estou com muito forte no meu coração. Ontem Deus falou comigo que eu tinha que falar sobre esse assunto onde muitas pessoas carregam essa dor. Eu tinha mania de agradar muitas pessoas, eu tinha mania de querer ser a melhor, de querer ser mais inteligente, de querer estudar e querer me destacar para ser a melhor, pela questão da rejeição. Eu não sei se algum de vocês passam por isso, compartilhem comigo aqui se alguns de vocês já sofreu rejeição na vida. Saiba que a gente, praticamente quase todo mundo já passou ou vai passar por rejeição, né? Por alguém ou por algo, e tá tudo bem, né? Acontece que nós temos a tendência de carregar o negativismo muitas vezes ao longo da nossa vida, né? O ser humano, por natureza, tem a mania de pegar tudo que é negativo e carregar com ela, né? A gente carrega o que é negativo, o que é errado e acha que isso é o mais normal, né? Acha que ser negativo é mais normal do que ver as coisas positivas. E às vezes a gente quer se desfazer do negativo, assim, agora eu decidi, agora eu não quero mais ser negativa, agora eu sou uma pessoa que eu vou fazer o positivo, só que a gente coloca embaixo do braço o positivo e sai correndo, né? Sai correndo. Só que a gente quer ser positivo, mas o negativismo tá embaixo do braço, ele te acompanha ali juntinho e você não consegue deixar de ser negativo. É incrível isso, né? Eu anotei vários tópicos aqui pra gente falar sobre isso, mas tem uma dor que é muito mais profunda que o negativismo, que é a rejeição, né? É uma dor muito profunda. Quem não foi rejeitado já, quem já não sofreu, não passou por isso, e porque nós temos a dificuldade de aceitar que às vezes que o outro seja melhor que nós, né? Nós temos a tendência de querer se sentir aceito. A gente tem que se sentir aceito, eu tenho que ser melhor que a outra pessoa, eu tenho que fazer de tudo para ser melhor, eu tenho que fazer de tudo para poder que o outro goste de mim, né? Que o outro, eu tento me modificar diariamente para poder que o outro me aceite. E aí a gente encontra muitas vezes pessoas fanáticas, né? Vamos dizer assim, tem muitas pessoas fanáticas que muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, não sei se tem alguém aí que já passou por rejeição. Compartilha comigo. Eu quero ver se vocês já passaram por rejeição alguma vez ou sentem isso. Então, tem pessoas muitas vezes que são fanáticas, né? E essas pessoas se apegam a um time de futebol. Pode não ser com vocês, estou dando só um exemplo, tá?
A pessoa se apega a um time de futebol, vai para aquele jogo e grita e vibra e esperneia e para ser aceito muitas vezes por aquele time de futebol, porque é rejeitado em casa. E aí na tendência de ele querer ser aceito, ele quer se tornar o melhor. Aí ele tenta ser o melhor e melhor a cada dia para poder ser aceito por aquele time, por aquelas pessoas, por aquele grupo, né? E por mais que a gente queira mudar, gente, por mais que a gente queira ser aceito, não existe patamar. Não existe patamar na vida que a gente alcance onde você não vai ser rejeitado alguma vez. Não existe nível que você alcance que não vá ser rejeitado alguma vez. Compartilha comigo aqui, pessoal. Vocês sentem isso? Vocês passam por isso? Vocês já foram rejeitados alguma vez? Vocês já sentiram algum processo de rejeição onde vocês ficaram frustrados, ficaram tristes, não se anularam? Compartilha comigo aqui, eu quero ver a história de vocês também. Então, quem acha aqui que Jesus é perfeito? Uma pergunta bem forte de se fazer, né? Quem acha aqui que Jesus é perfeito? Diz pra mim. Ele é o maior exemplo, né? Ele é o maior exemplo que a gente pode ter de perfeição. Deus enviou esse plano perfeito para a Terra, né? Deus enviou esse plano perfeito, esse plano de maior amor, de maior perfeição, de maior humildade para a Terra, para ser exemplo para nós. E ele foi rejeitado. É a mesma coisa que você ter o plano perfeito batendo na porta da sua casa e você fechar a porta e bater e negar ela, né? Imagina isso. E o pior de tudo é que a rejeição muitas vezes vem pelas pessoas mais próximas da tua vida. A rejeição não vai vir por pessoas que você não conhece. Na maioria dos casos ela vem por pessoas que estão na tua família, né? Pessoas próximas, amigos, colegas. E é incrível, hoje eu estava conversando com a minha sobrinha que ela contou pra gente, na verdade, hoje, né, foi um caso até porque é incrível que eu vou utilizar aqui, nada é por acaso. A minha sobrinha tem 10 anos e ela tinha uma amiguinha na escola que ela era apaixonada por essa amiga, só que essa amiguinha dela é muito dominante e a amiguinha não queria que ela tivesse amizade com outras crianças, né, com outras amigas. Resumindo, essa amiguinha queria contornar a situação, queria fazer com que ela fosse só parte da vida dela e que esnobasse e ignorasse as outras amigas. E ela disse que ela não ia fazer isso porque todo mundo merecia atenção. Olha só, né? E essa amiguinha, ela era apaixonada por essa amiga, ela era a melhor amiga dela. Essa amiguinha dela disse pra ela então que se ela não fosse deixar de andar com as outras meninas, ela nunca mais queria falar com ela, que ia ignorar ela. E ela não acreditou e essa amiga fez isso. Acontece que uma criança de 9 anos teve já um problema de rejeição, né? Foi por uma colega, porque pensa, uma criança de 8, 9 anos não aprende isso sozinha, né? Muitas vezes ela pode aprender em casa, pode ouvir em casa e ela foi esnobada por essa amiguinha, onde ela não queria nem voltar mais para a escola. Quando falava na escola, onde ela gostava muito de ir, muito de participar, ela acabou chorando e não querendo voltar para a escola. Aí, vamos fazer um parênteses aí, a importância de conhecer as crianças, né? E a minha cunhada não sabia da história. Ela não contou para minha cunhada, ela contou hoje para mim, porque eu comecei a perguntar por que ela não queria mais falar com aquela amiguinha, né? Que ela falava tanto. E ela chorando, soluçando, falou que é porque ela tinha dito que se ela andasse com as amigas ia ignorar ela. E realmente a menina fez isso. Então, já começou um processo de rejeição desde a infância, né? Pode parecer um ponto bem... uma coisa simples e boba, gente, mas não é. A criança, ela é por emoção. A criança, ela é moldada por emoção. Tudo que a gente fala, tudo que ela ouve é tomado como verdade, né? Muitas vezes a criança não tem o cognitivo suficiente para entender e compreender. Ela é por emoção. E... então, pensa... que a gente vai sofrendo desde criança, né? A rejeição, onde pontos vão acontecendo na nossa vida quando a gente chega na fase adulta.
a gente acaba querendo às vezes ser melhor e querendo alcançar níveis e patamares maiores para poder mostrar para o outro que a gente pode. Teve até um caso de um amigo que contou, é muito engraçada essa história, que ele queria andar de avião, né? Passou um tempo querendo andar de avião e acabou conseguindo andar de avião. Quando ele foi subir no avião, ele foi para a classe econômica. E aí tinha um conhecido dele na classe da frente, na classe executiva. E quando esse amigo saiu da classe executiva, olhou para ele e falou assim: fulano, você aqui na classe econômica? E ele disse: ué, existe outra classe? Sim, é a classe executiva onde eu estou. E ele pensou: nossa, eu tenho que ir para a classe executiva. Você percebe que a gente nunca vai conseguir agradar. A gente está sempre querendo agradar, na verdade. A gente está sempre querendo se desagradar para agradar o próximo. Ele contou que ele teve que vender o carro para depois comprar para a classe executiva, porque ele queria ir na classe executiva para não ser esnobado, para poder mostrar que ele podia pelo cargo dele. Só que entrando na classe executiva, ele descobriu que tinha classe A. Então, gente, perceba, a gente nunca vai conseguir. Por mais que você suba o topo, por mais que você alcance o Everest, você sempre vai ter alguém melhor do que nós. Sempre vai ter alguém com mais coisas do que nós, melhor do que nós, e a gente passa às vezes a vida inteira querendo agradar para não ser rejeitado. Para não ser rejeitado. Aqui tem uma passagem da Bíblia que eu anotei. Deixa eu ver onde é que eu botei. Aqui. Em João 3,18. Aquele que crê nele não é julgado, pois nele não há rejeição ou condenação. Aquele que não crê já está sendo julgado. Então, quando a gente não crê, gente, quando não há rejeição ou condenação, a gente não é julgado. Então, às vezes a gente sofre a rejeição, a gente sofre a dor de ser rejeitado e a gente aplica com outras pessoas. A gente acaba utilizando essa dor para aplicar com outras pessoas. Por exemplo, assim, a gente é assaltado, né? Quem aí já foi assaltado? De repente você já foi assaltado, mas por acaso você consequentemente quis assaltar outra pessoa para se cobrar dela? Para se cobrar do assaltante? Me conta aí se você já fez isso. Caso você já tenha sido assaltado, você por acaso quis sair correndo atrás do assaltante para assaltar ela? Assaltar ele? Não, né? A gente não faz isso porque é contra as leis, a gente nem tem essas condições. Mas quando alguém te fere emocionalmente, por que você vai lá e fere o outro consequentemente? Né? Automaticamente, quando alguém fere você, você vai lá e fere automaticamente muitas vezes. Às vezes a mesma pessoa, outra que está abaixo de você, outra que está menos que você. Por quê? Porque não existe lei para as agressões emocionais, né? Então a gente não tem essa noção de que a gente deve sim ficar. Porque assim, o exemplo de Jesus, enquanto estava na cruz, gente, sendo crucificado, lá embaixo desdenhavam dele. Diziam: você que é filho de Deus, você que é o homem, você que é todo poderoso, por que você não desce daí? Por que você não se liberta dessa cruz neste momento? Desdenharam dele, julgaram, desdenharam dele. E ele, o que ele dizia? Por favor, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E por que a gente pega hoje e fere a outra pessoa emocionalmente? Por que a gente age contra aquela pessoa? Por que a gente faz o que não deve ser feito? Porque a gente é machucado. Né? A rejeição faz com que a gente se sinta menos, faz com que a gente se sinta pior, faz com que a gente, muitas vezes, porque você pode ter sido rejeitado por um cargo, você pode ter sido rejeitado por uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo aqui da maior dor que eu senti. Eu vou abrir meu coração agora aqui, da maior dor que eu senti, que foi a rejeição do término do meu casamento, né? Essa foi a maior dor que eu senti na minha vida. É uma dor que veio, que eu não imaginava que ia acontecer, algo que vinha sendo planejado, e para mim foi colocado as cartas na mesa da noite pro dia. E é difícil. É difícil quando você acredita em alguém, quando você acha que aquilo é para sempre e a pessoa vai lá com indiferença, simplesmente porque estava planejando, te rejeita. Foi assim exatamente como eu me senti, completamente rejeitada.
Não sei se alguém aqui passou já por um processo de separação, ou já teve pais separados, então o quanto isso foi difícil para mim, né? Foi difícil para mim, eu passei uns 2 anos tentando me recuperar disso. Então, aí entra o processo de rejeição nas pessoas que a gente mais gosta, no meio das pessoas que a gente mais gosta. E quando a gente é machucado, quando a gente é agredido emocionalmente, muitas feridas são abertas no nosso organismo, né? Muitas feridas são abertas na nossa alma, vamos dizer assim. Na nossa alma são abertas muitas feridas. E como é difícil você depois tentar fechar elas. Eu tenho uma passagem aqui, deixa eu ver se eu acho, peraí. Essa mensagem que eu separei para vocês. Então, quando é ferido, o processo de rejeição, quando a gente é ferido, muitas portas se abrem lá no céu, né? Muitas portas se abrem lá no mundo espiritual. Então aqui, ó. Aqui é sobre um casal. Essa história aqui é muito interessante. Olha, presta atenção na passagem dessa passagem aqui. Um dia um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? E eles ficaram se olhando e sem responder. Então ele esclareceu: o fato é que quando 2 pessoas estão aborrecidas, o coração delas se afasta demais. Para cobrir essa distância, elas precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Olha que forte isso. Quando 2 pessoas se gritam uma com a outra, elas se afastam e os corações delas ficam longes. E elas precisam gritar para poderem se ouvir. Isso é muito forte, gente, muito forte. Por outro lado, o que sucede quando 2 pessoas estão enamoradas? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque o coração delas está muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes o coração das 2 estão tão próximas que elas nem falam, apenas sussurram, né? Isso no início do namoro, quando a gente está apaixonado, né? Quem aí já não passou por isso? A gente costuma falar baixo, sussurrar, ser suave, porque os corações estão pertos. E quando o amor é mais intenso, elas não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham. Pelo olhar, apenas pelo olhar, elas se conhecem, né? Elas se entendem. E os 2 corações se entendem, né? É isso que acontece quando 2 pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador conclui dizendo: fiquem alertas ao perceberem que estão gritando com alguém, ou com o cônjuge, ou estão gritando com os seus filhos. Percebam quando vocês estão gritando o porquê. Lembrem, quando você grita com alguém, os corações se afastam. Principalmente com aqueles com quem amamos. Mantenha o coração próximo da outra pessoa, para que entre eles sempre haja entendimento e muito amor. Essa mensagem é de Gandhi. Lindo, né? Então, olha o quanto é forte, né? Quando a gente grita ou fala alto com alguém, quando a gente quer machucar alguém, os corações estão longe. A pessoa não vai entender, ela não vai nos ouvir. Por isso, quando a gente quer conversar com alguém, né? Quando a gente grita com alguém ou briga com alguém, a tendência é que essa pessoa nem ouça o que você está falando. Nem ouça o que você está falando. E a rejeição, pessoal, ela começa com uma semente, né? Ela é plantada com uma semente e é engraçado porque é uma sementinha que é plantada em alguma fase da sua vida, em alguma situação da sua vida, e ela é enraizada como uma árvore. Ela é enraizada como uma árvore. E essa árvore ou pode dar frutos bons, né? Ou pode dar bons frutos ou frutos ruins, porque dependendo se você vai alimentar ela ou não. Então, problemas com rejeição não são curadas da noite para o dia, mas para receber a cura precisamos assumir um compromisso com Deus, gente. Quando a gente entende que Jesus deu a vida por nós, quando a gente entende que Ele mandou a coisa mais perfeita do mundo para
ser por nós. Se ele passou pelo que passou, pelas rejeições dos seus, Jesus foi rejeitado pelos seus. Se ele passou pelo que passou, se ele sofreu o que ele sofreu, e se ele nunca julgou ninguém, se ele nunca agrediu emocionalmente, quem somos nós para fazer isso? Né? Não quer dizer que por você ter passado por um processo de rejeição, por você ter passado por um processo de dor, né? Muitas pessoas são rejeitadas às vezes desde a infância, são rejeitadas desde a barriga do pai, da mãe, são rejeitadas desde a vida intrauterina. Né? Quantos pais dizem às vezes, essa criança não era para vir, eu fiquei grávida e agora? Eu fiquei grávida por acaso, nossa, como eu ouço isso. Eu fiquei grávida por acaso, não era nem para ter ficado. Gente, presta atenção aí quem é pai, quem é mãe. Perceba que você pode estar agindo desde a infância, desde a barriga, você pode estar plantando sementes de rejeição no seu filho. Plantando pequenas sementes de rejeição. E essa criança depois nasce, de repente ela não consegue te escutar, não consegue te ouvir, não consegue ter uma relação mais amorosa com você, porque ela já ouvia coisas desde a barriga, né? Já foi rejeitada desde a barriga. Pessoas inseguras normalmente elas tendem a ter a aprovação do outro. Pessoas inseguras tendem a querer se melhorar a cada dia, tendem a querer estudar, se melhorar, se aperfeiçoar, para mostrar por outro que pode e ser aceito por aquele grupo. E as pessoas seguras, na verdade, elas têm pleno domínio delas, né? As pessoas seguras são plenas, elas têm domínio, elas são poderosas. Então, quem você quer ser nesse meio? Insegura ou a pessoa segura? Quem você é nesse meio? Ah, Vanessa, mas o processo que eu passei foi muito dolorido. Ok, eu entendo, eu sei. Eu passei por um processo de rejeição bem grande, eu entendo você. Só que a decisão de seguir na rejeição é sua. A decisão de seguir sofrendo é sua. Você pode cortar esse mal hoje, você pode cortar isso hoje. Só depende de você. Conta pra mim aí, quero saber se algum de vocês já passou por algum processo de rejeição, se doeu, como é que foi. Conta pra mim aí, gente. Conta o seu relato aí. Olha só o que eu até comprei pra ter em casa, a Bíblia. Eu tive um processo de rejeição, eu tive muitas vezes querendo ser aprovada, querendo mostrar que eu podia mais, por não ter sido ouvida desde criança, né? Por ter sido uma criança muito influente, eu queria ser ouvida desde criança e acabou que eu queria ser aprovada pela minha família, pelo meu pai, e eu passei a vida inteira querendo agradar, querendo ser mais e mais e mais, porque eu não me sentia 100%, não me sentia uma pessoa que eu confiante, não me sentia confiante, né? Então, para vocês verem que até a Bíblia eu acabei comprando para poder ler e entender mais sobre esse amor que eu recebi. Essa conexão que eu tive com Deus de um mês para cá foi algo incrível, foi onde eu conheci o meu propósito. Onde eu entendi que o meu bloqueio, que era a minha maior dor, se tornou meu propósito. O meu maior bloqueio de querer ser aprovada, meu maior bloqueio de não ser ouvida. Desde criança, eu sempre quis ser ouvida, eu sempre quis falar mais, sempre quis me expressar mais e eu não conseguia ter isso. Então, ele se tornou meu propósito hoje para ajudar os pais a não fazerem isso com os seus filhos. Oi, Edson, oi, B, Alexa. Conta pra mim, Patrícia, conta pra mim, gente, aí, se vocês têm algum processo de rejeição aí, que vocês tenham alguma dor na vida de vocês. Contem pra mim. Você pode estudar, você pode ser o melhor na sua turma, você pode fazer MBA, você pode fazer doutorado, pós-doutorado. Sempre vai ter alguém melhor que você. E você sempre vai se sentir rejeitado se você não curar isso dentro de você agora. Se
se você não cuidar de você agora, se você não aproveitar o processo, se você não entender que isso é um processo, você tem que ser melhor do que você foi ontem. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem, não ser melhor que ninguém. Como eu falei lá no início, se você vai alcançar o topo da montanha do Everest, sempre vai ter alguém mais na frente do que você. E você vai se sentir rejeitado? Um amigo meu contou um caso esses dias muito legal. Ele juntou dinheiro meses e meses e meses, assim, vamos dizer, acho que mais de ano, para comprar um carro. E ele comprou a cor que ele queria, né? Um carro lindo, um carro top, um carro branco. E aí chegou alguém para ele e disse assim: branco? Branco depois é difícil de vender. Desdenhando, rejeitando. Você entende que sempre vai ter alguém que vai te falar alguma coisa. Sempre vai ter alguém que tá recalcado, que tem algum problema e vai te dizer alguma coisa. E você vai tomar isso como verdade? Você vai tomar isso pra você? Não, né? Porque o problema é com ele mesmo. Mas se você às vezes tá inseguro, se você é uma pessoa insegura e quer agradar, de repente você até troca de carro, porque você tomou aquilo como verdade. Ah, é verdade o que ele falou, eu fui pesquisar, é verdade. Entendeu que sempre vai ter alguém pra te dizer alguma coisa? Sempre vai ter alguém pra te humilhar, sempre vai ter alguém pra dizer pra você que você não pode. E se você é uma pessoa que foi uma criança insegura, que se criou num lar de insegurança, porque os bloqueios na nossa vida acontecem pelo que os nossos pais passam para nós, né? Nossos pais com as suas inseguranças passam para nós, a mãe com a sua insegurança passa para nós, que acabam formando os nossos bloqueios. E aí depois a tendência lá no futuro é você querer ser aprovado. Aprovado, aprovado e aprovado. Aqui tem não sei se alguém já leu o livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Quem tem problema com rejeição aí, ou acha que tem, ou conhece alguém que tem, eu indico muito esse livro. Ele é um livro bem pequenininho, a capa dele é nada a ver, mas ele é um livro que mexeu muito comigo. Ele é incrível. A Raiz da Rejeição, gente, da Joyce Meyer. Depois, quem quiser me pergunta que eu posso passar. Aqui tem uma frase que ela conta a história de uma menina, uma mulher que encontrou com ela e disse assim: meu filho estava bastante empolgado, um filho de 4 anos, o filho dessa mulher de 4 anos, estava empolgado em participar. 4 anos, gente. 1, 2, 3, 4 anos, pura emoção. Uma criança com pura emoção, cognitivo zero, pura emoção. Estava empolgado em participar de um time de futebol. Ele treinava e treinava, sim, né? Tentava ser o melhor da turma. Nós fomos ao jogo para vê-lo e foi simplesmente horrível. Eu lhe perguntei o que aconteceu. Ela respondeu: bem, tudo estava indo bem até a metade do jogo. Então um garoto maior aproximou-se e deu um soco no estômago dele. Ele curvou-se e começou a chorar. O garoto então disse algo ao meu filho e apenas correu pela lateral do campo chorando incontrolavelmente. Ele soluçava muito. Finalmente fui até ele e consegui que se acalmasse um pouco. Aquele menino socou meu estômago, ele disse. Você não é bom, você nunca aprenderá a jogar futebol. Você não faz nada certo. Saia deste campo e não volte nunca mais aqui. Essa criança começou a chorar simplesmente, né? E a mãe começou a chorar junto, o pai ficou apavorado. E simplesmente a criança nunca mais quis voltar para a escola. Então você percebe o quanto ele foi rejeitado, o quanto ele se preparou para esse futebol e simplesmente uma criança maior do que ele foi lá e disse coisas absurdas, né? Prejudicando ele, dizendo coisas horríveis para ele. E quantas vezes nós passamos por isso na escola? Mas às vezes essa criança está passando por algum processo em casa. O que esse menino maior não passou em casa, não ouviu em casa? Né? Então entenda que às vezes a rejeição vem por todos os lados, né? No caso dessa criança veio do lado do futebol, dos colegas. A rejeição às vezes vem do seu esposo, da sua esposa, a rejeição vem de um trabalho que você foi negado, vem de um namorado, vem de algo que alguém não te deu e você aceita aquilo como verdade. Volto a dizer, eu não sei se você já passou por isso, não sei se você que está aí sente isso, mas por muitas vezes na minha vida eu procurei agradar para ser aprovada. Muitas vezes eu quis agradar e eu concordei muitas vezes com coisas que eu sabia que era verdade, mas eu me anulava para poder ser aceita,
para poder não me rejeitarem. E muitas vezes, sabendo da verdade, eu não me impunha porque achavam que iam rir de mim. Então entende o quanto isso é forte, o quanto isso vai construir a memória dessa pessoa, né? Que vai refletir lá no futuro, vai refletir lá quando ela for adulto. Quantos de nós, né, ou quantos de vocês aí, por exemplo, hoje não se sentem capazes, não se sentem felizes plenamente, não se sentem, fazem algo para agradar a pessoa mesmo não querendo, só para não ser rejeitado. Um exemplo muito forte na rejeição, gente, é com o filho. Quantas pessoas não dão limites para o filho? Quantos pais não dão limite para os filhos para não ser rejeitados? Quantos? Eu tive exemplos na minha família, dos meus tios, onde os próprios meus primos batiam nos meus tios porque eles não queriam dizer não para a criança, para não ser rejeitado pelos filhos. Diziam, ai, pobrezinho, ele é assim mesmo. Eles batiam, chutavam as canelas do meu tio e mandavam dizer um nome feio, e o meu tio e minha tia achavam graça. Só que aconteceu, foram pais negligentes, foram pais que não deram limites para o filho, consequentemente, meus 2 primos se tornaram drogados. Vai se tornar drogados por causa disso? Sim, gente. Um lar onde a criança não se sente pertencente, um lar onde a criança não tem conexão, um lar onde a criança não se sente, não tem respeito, não tem limite, ela vai procurar a conexão dela lá fora. Bom, aqui ninguém me dá limite, aqui ninguém faz nada, aqui todo mundo permite o que eu quero. Não conseguem considerar pai e mãe como pai e mãe realmente. Tá ali só de nome. Então, muitas vezes os pais não dão limite nos filhos com medo da rejeição, só que não percebem que quando você dá limite, você mostra que sim, ama mais do que nunca o seu filho. Dar limite para os filhos é mostrar que ama sim, porque se você pensa lá no futuro, você consegue dizer não para ele. Você consegue mostrar para ele quem manda dentro de casa. Eu vejo muitos pais hoje dizendo, meu filho tem que ter autoridade, sim, ele tem que ter autoridade, ele tem que ter os gostos dele, ele tem que mostrar o que ele gosta de fazer, ele tem que ter a opinião dele, sim, mas com limite. Ele tem que se impor, sim, mas com limite. Entendeu? A criança tem que ter limite. E quando ela tem limite, ela entende que ela é importante. Na hora ela vai birrar, vai gritar, vai dizer que eu quero ir embora dessa casa, quando for maior eu quero ir embora dessa casa, né? Quem aqui já não disse isso? Mas no futuro ela vai agradecer por você ter dado limite para ela. Dar limite para os filhos é mostrar que ama. É mostrar que ama. Bom, gente, essa live vai ser um pouquinho mais curta porque eu tenho uma reunião agora às 8, nem sei que horas é. Eu tenho uma reunião agora às 8. Eu recebi um chamado de Deus para fazer essa live sobre rejeição. Espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma maneira. Espero que eu tenha tocado algum coração. De repente, quem passou por aqui precisava ouvir algo onde eu vejo que a rejeição realmente faz muito mal na vida das pessoas hoje. A rejeição, ela é uma das dores mais profundas do ser humano. Onde você faz aquilo, você quer fazer as coisas para poder ser aceita. Não faça nada para ser aceito. Não faça. Bom, gente, beijo. Obrigada pela atenção de vocês, por estarem presentes aqui na live. Espero ter ajudado. Beijo, beijo.